Alguma vez você se sentiu esgotado de tentar controlar tudo? Como se cada decisão, cada passo, cada dia dependesse apenas de você. E mesmo assim, nada saísse como você esperava. Talvez você fez planos, orou, se esforçou e ainda assim a vida tomou outro rumo. E você se pergunta, por que Deus? Por que não acontece aquilo que tanto anseio? Mas e se o problema não for o que não chega, e sim o peso que você carrega ao tentar levar tudo sozinho? Deus não te criou para que você controle cada parte da sua história, mas para que você a viva de mãos dadas com Ele. O convite dele continua sendo o mesmo. Solte, confie, eu tenho o controle. Vamos percorrer juntos o que realmente significa se render a Deus, confiar nos seus tempos e descobrir a paz e a direção que só Ele pode te dar. Escreva nos comentários: Senhor, eu solto o controle e confio nos teus tempos. Número 1. Deixe Deus assumir o volante. Já aconteceu com você de montar um plano perfeito e a vida simplesmente não colaborar? Você tinha tudo pensado, cada passo calculado, cada porta medida. E de repente, pum! Algo sai do controle e você percebe o quão frágil é a sua própria prudência. Deixe-me te dizer algo. Esse momento desconfortável em que tudo parece perder o sentido pode ser exatamente o espaço onde Deus quer começar a endireitar os seus caminhos. Veja o que diz Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não é apenas um versículo bonito para colocar em uma caneca. É um convite radical para deixar que ele assuma o volante. Confiar de todo o coração. Soa poético, não é? Mas como isso se parece na vida real? Significa que essa confiança não fica apenas no emocional ou no mental. É uma decisão integral. É quando, no meio do caos, você diz: Senhor, não entendo, mas aceito, guia-me. É render não apenas os seus grandes problemas, mas também aquelas pequenas coisas que você acha que pode administrar sozinho. Sim, essas também. Porque é justamente aí que Deus quer agir, nos cantos que ainda estão sob o seu controle. Não se trata de uma fé de domingo, trata-se de uma entrega diária, constante, até mesmo desconfortável. E aqui é onde vem o ponto desafiador: parar de se apoiar na sua própria prudência. Isso pesa. Porque, sejamos sinceros, gostamos de ter razão, isso nos dá segurança. Mas a Bíblia não diz que a razão é ruim, apenas diz que não devemos nos apoiar somente nela. É como uma lanterna. Serve, claro que sim, mas sua luz é limitada. Deus, por outro lado, vê o panorama completo. E quando você decide confiar mais na visão dele do que no seu próprio cálculo, a ansiedade diminui. Porque você já não precisa entender tudo, apenas obedecer ao que ele te mostra passo a passo. Agora, reconhecer Deus em todos os seus caminhos. Isso vai além de orar antes de dormir ou ir à igreja aos domingos. É dizer todos os dias: Senhor, o que o Senhor pensa sobre isso? Mesmo que seja uma decisão pequena, como falar com seu colega de trabalho ou como conduzir uma conversa desconfortável com sua família. Deus quer fazer parte de tudo. E quando você faz isso, começa a perceber algo lindo. Ele endireita os seus passos. Às vezes com suavidade, outras vezes com uma mudança inesperada, mas sempre com propósito. Isso sim, há algo que não podemos ignorar: o tempo de Deus. Ele não se move de acordo com o nosso relógio, e isso custa, porque às vezes queremos uma resposta imediata, uma solução rápida. Mas esperar nele não significa ficar de braços cruzados. Significa obedecer ao que você já sabe, enquanto confia no que ainda não vê. Significa servir, agradecer, continuar aprendendo, mesmo sem entender o porquê de tudo o que você está vivendo. Agora, como podemos trazer isso para a prática? Faça uma lista pessoal. Pergunte-se: em quais áreas eu ainda sou o chefe da minha vida? Onde me custa soltar? Pode ser nas suas finanças, nos seus relacionamentos ou no seu futuro profissional.
Depois, comece com uma pequena entrega, uma decisão. Hoje, Senhor, o Senhor decide isso, e observe o que Ele faz. Além disso, alimente a sua mente com a palavra dEle. Encha-se de promessas sobre a fidelidade dEle. Porque quanto mais você conhecer quem Ele é, mais fácil será soltar o controle. Então hoje deixo esta reflexão. Um coração que confia, mesmo no meio de curvas e subidas, encontrará caminhos endireitados pela mão de Deus. Nem sempre será rápido, nem confortável, mas será seguro. Se esta palavra falou à sua vida, escreva nos comentários. Confio no teu tempo, Senhor. Porque quando Deus assume o volante, não apenas chegamos transformados. Número 2. Chegará no momento certo. Quantas vezes você já se perguntou, até quando, Senhor? Quantas vezes você sentiu que orou, esperou, confiou e nada aconteceu? Acredite, você não está sozinho nisso. O profeta Abacuque também levantou a sua voz com essa mesma pergunta, e Deus lhe respondeu com uma promessa que ainda hoje nos sustenta. Porque a visão é para um tempo determinado. Ainda que demore, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Abacuque 2:3. Repare nisso, não diz talvez venha ou depende de como você se comporte. Diz que virá, mas no tempo dele, não no seu. E esse, amigo, é o maior desafio. Confiar quando o relógio de Deus não se alinha com o nosso. E é que Deus não improvisa. Ele não lança promessas ao vento para ver qual funciona. Cada visão, cada propósito, cada bênção que Ele desenhou para a sua vida tem um tempo exato. Mesmo que você não veja no seu calendário, Ele já marcou no dele. O problema é que nós queremos urgência, resultados imediatos. Mas Deus trabalha com precisão, não com pressa. Às vezes, sentimos que tudo está parado, que as portas não se abrem, que o milagre não chega. Mas o que não vemos é que no céu há um movimento invisível, constante, que avança exatamente em direção ao momento que Ele já determinou. Agora, esperar não é nada fácil, porque a espera te revela. Mostra se você realmente está buscando a Deus, ou se só queria um resultado rápido. A impaciência, quando você analisa bem, muitas vezes nasce do desejo de controlar. Queremos que Deus haja quando nós decidimos. Mas quando escolhemos esperar com fé, estamos dizendo, Senhor, confio mais no teu caráter do que nas minhas circunstâncias. Isso, meu querido amigo, é adoração pura. E atenção a isso. A palavra esperar no hebraico não significa ficar parado e entediado. É como uma corda esticada, pronta para o momento em que o sinal chegar. É uma espera ativa. Significa viver com esperança, com expectativa, como se você soubesse que a qualquer momento o céu vai se abrir sobre a sua vida. Como cultivar essa atitude? Lembrando do que você já viveu. Quantas vezes você pensou que Deus não iria responder e no final Ele respondeu? Reviva esses momentos, escreva-os se for necessário, porque aquilo que Deus já fez é uma pista clara do que Ele ainda pode fazer. E algo ainda mais poderoso, quando essa promessa se cumprir, não será fraca, nem morna, nem duvidosa. Será clara, forte, evidente. Muitos testemunhos começam com a frase de repente. De repente, a porta se abriu. De repente, chegou a ligação. De repente, algo mudou. É assim que Deus age. No invisível, no profundo, enquanto você achava que nada estava acontecendo, Ele estava preparando tudo. E quando chega, chega de uma forma que te deixa sem palavras, sabendo que foi Ele e ninguém mais. Quer aplicar isso hoje? Faça algo simples, mas poderoso. Escreva aquelas promessas ou visões que Deus colocou no seu coração. Não coloque datas você mesmo, apenas diga, Senhor, confio no teu tempo. Depois comece a cultivar a sua fé como quem rega uma planta que ainda não deu fruto. Ore, adore, agradeça. Cada um desses atos é como dizer a Deus, continuo esperando, mas faço isso crendo.
E, por favor, não caia na armadilha de se comparar com os outros. O fato de alguém receber antes não significa que você está atrasado. Deus tem um relógio exclusivo para você. Então, se hoje você sente que a sua promessa está demorando, não pense que foi cancelada. Ela está apenas amadurecendo. O que Deus prometeu continua avançando, mesmo que você não veja. E quando chegar, você vai entender que nunca esteve atrasado. Por isso, hoje eu te convido a declarar com fé: teu relógio é perfeito, Senhor. Porque quando você confia no tempo dele, descobre que a espera não é perda, é preparação. Número 3. O amanhã está planejado. Descanse nos seus pensamentos de bem. Quantas vezes você já se pegou imaginando cenários negativos, finais trágicos, que só existem na sua cabeça? Isso acontece com todos nós. Nos antecipamos aos fatos com medo, como se Deus não tivesse controle do roteiro. Mas veja o que diz Jeremias 29. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso não é uma frase bonita para pendurar na parede, é uma declaração direta de Deus. Ele não improvisa o seu futuro, ele o planeja com propósito, com detalhe, com amor. E isso muda tudo. Imagine o povo de Israel, exilado longe de casa, confuso, desanimado. E no meio dessa crise, Deus lhes diz: eu sei o que penso sobre vocês, e são pensamentos de paz. Essa palavra Shalom não se refere apenas à ausência de guerra ou conflito. Shalom fala de plenitude, de harmonia interior, de bem-estar completo. Deus não te promete um alívio pela metade. Ele quer restaurar você por completo, desde o que ninguém vê até o que todos percebem. E sim, pode ser que agora você esteja passando por momentos difíceis, mas isso não invalida o que ele já planejou para a sua vida. O problema, muitas vezes, está na nossa percepção, porque aquilo que chamamos de fracasso ou castigo, para Deus, pode ser uma fase de construção. O povo pensava que o exílio era o fim, mas Deus o via como um novo começo. O que você vê como retrocesso, Deus usa como reconfiguração. Ele está preparando algo maior, mais profundo, mais duradouro. E enquanto isso, Ele vai te formando, moldando, ensinando a confiar. E aqui vem algo lindo: o fim que você espera não é qualquer final. É aquele que Deus já viu desde o princípio. Os seus planos são apenas rascunhos, mas os dele são a obra-prima completa. Você imagina algo bom, ele prepara algo muito melhor. E nesse processo, enquanto você espera, enquanto cresce, também há bem. Porque o bem de Deus nem sempre aparece da forma que esperamos. Às vezes vem envolto em desafios, em desvios, em pausas que não entendemos. Mas por trás de tudo isso, há uma mão que continua escrevendo a sua história com fidelidade. E quando você entende isso, algo muda. Você passa a viver o presente de outra forma. Quando sabe que o seu amanhã está nas mãos de um Deus bom, você se liberta para viver hoje com mais alegria, mais coragem, mais propósito. Já não fica paralisado pelo o que vai acontecer, porque sabe quem está escrevendo. E isso te dá liberdade para avançar, para servir, para amar sem medo. Então, se você está em um momento de incerteza, faça algo simbólico, mas poderoso. Escreva essas metas, esses medos, esses planos que tanto te inquietam. Coloque-os em uma caixa, uma que você pode chamar de sua caixa de confiança. E quando orar, entregue tudo a Deus. Diga: Senhor, eu não tenho o controle, mas o Senhor tem. Seja feita a tua vontade. E quando surgir um daqueles pensamentos que roubam a sua paz, substitua-o. Pegue uma promessa da palavra e repita até que a sua mente se lembre em quem você confia. E, acima de tudo, não fique apenas esperando. Sirva, ame, apoie alguém. Porque acreditar em um futuro bom te impulsiona a semear bem hoje.
Lembre-se disso. A sua história tem um final de paz, não porque você está escrevendo bem, mas porque o autor da sua vida não falha. E quando ele escreve, cada página importa, cada mudança tem sentido, cada final está cheio de redenção. Então hoje, não importa como você se sinta, declare com fé: meu futuro está seguro em ti, Senhor. Porque com ele, o amanhã não é motivo de medo, é uma promessa em construção. Número 4. Venha, descanse e respire. Jesus carrega o que pesa demais. Alguma vez você já acordou se sentindo mais cansado do que quando foi dormir? Como se o descanso físico não fosse suficiente para aliviar o peso que você carrega por dentro. Às vezes, o dia nem começou e você já se sente esgotado. Já aconteceu com você? Jesus sabia disso. Por isso, em Mateus 11, ele nos deixou um convite que continua sendo tão poderoso hoje quanto foi naquela época. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E veja, ele não diz alguns, nem os que mereceram. Ele diz todos. Isso inclui você. O contexto em que Jesus disse isso era um povo oprimido pela religião, por regras que pareciam impossíveis de cumprir, por exigências sociais que sufocavam a alma. E no meio desse cansaço coletivo, Jesus não veio com outra lista de mandamentos. Ele veio com descanso. Parece simples, mas é revolucionário, porque não estamos falando de férias nem de uma soneca espiritual. Estamos falando de um descanso profundo, real, aquele que toca as fibras da alma e cura o que o esforço nunca conseguiu resolver. E atenção, porque o cansaço ao qual Jesus se refere não é apenas físico. Existem cargas invisíveis que curvam o coração. Essa pressão constante de ser perfeito, de nunca falhar, de cumprir expectativas alheias. Há o peso das dívidas, dos relacionamentos quebrados, da ansiedade sobre o futuro. E também existem as internas, culpas que você não sabe como soltar, feridas que ainda não cicatrizaram. Jesus vê tudo isso. E não apenas vê, ele quer carregar isso com você. Ele quer que você solte, que pare de tentar levar tudo sozinho. Quando Jesus diz, vinde a mim, ele está falando de relacionamento. Ele não oferece um retiro espiritual de fim de semana, nem um alívio temporário. Ele quer que você caminhe com ele, que aprenda a respirar na presença dele, a olhar a vida a partir do descanso dele. E o mais lindo é a troca. Você traz o seu jugo pesado e ele te dá um novo, mais leve, mais suave, feito sob medida para a sua nova identidade nele. Isso não significa que a vida se torna fácil, mas sim que se torna possível, porque você já não está sozinho. E descansar em Jesus não é um evento isolado, é um hábito, é uma prática diária. Não se trata de me entrego hoje e amanhã volto a carregar tudo outra vez. É uma decisão constante de lembrar, isso não me pertence carregar sozinho. E você alimenta isso com oração, com tempo na palavra, com pessoas ao seu redor que te lembrem que Deus está no controle, mesmo quando você não está. Quer começar hoje? Faça algo simbólico. Pegue um papel e escreva ali todas as cargas que estão pesando em você. Não filtre. Seja honesto. Depois, leia em voz alta e entregue tudo a Jesus com um ato físico. Rasgue esse papel. Queime se quiser. Mas faça isso como uma forma de dizer, isso eu não carrego mais. E toda vez que o estresse tentar voltar às suas costas, respire. Literalmente. Respire fundo enquanto repete em voz baixa, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Conecte o seu corpo e a sua alma a essa promessa. E também aprenda a dizer não. Nem tudo o que te pedem vem de Deus. Existem compromissos que parecem bons, mas não foram designados por Ele. Proteja o seu espaço de descanso. Deus não te criou para viver esgotado o tempo todo. Ele te criou para depender dEle,
para descansar nele. E esse descanso não é fraqueza, é força, é o que te dá energia verdadeira para continuar. Então hoje, se você se sente sobrecarregado, não ignore essa sensação. É um sinal de que algo precisa ser solto. A alma descansa quando deixa de carregar aquilo que nunca foi dela. Por isso, eu te convido a escrever nos comentários: deixo minhas cargas em ti, Jesus. E se você conhece alguém que vive cansado, compartilhe essa mensagem. Porque talvez hoje o que essa pessoa mais precisa ouvir não é que deve se esforçar mais, mas que precisa aprender a descansar de verdade. Número 5. Pare de se preocupar e comece a orar. Já aconteceu de a sua mente começar a correr como se fosse uma corrida sem linha de chegada? Você se deita, o corpo quer dormir, mas a cabeça continua acordada, analisando tudo uma e outra vez. Pensamentos, preocupações, cenários que talvez nunca aconteçam, mas mesmo assim roubam a sua paz. E então aparece Filipenses 4 como um sussurro direto ao coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Perceba que isso não é uma sugestão suave de Paulo. É uma ordem cheia de esperança. Não diz se puder, não diz quando se sentir pronto. Diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, não pare para negociar com a ansiedade. Não dê permissão para que ela se instale. A ansiedade tem esse truque. Se disfarça de previsão, de responsabilidade, mas na verdade é apenas ruído vestido de lógica. E quando você abre espaço, ela começa a ocupar tudo. Mas Deus te oferece algo diferente, uma troca. Deixe as suas cargas e receba paz. E como fazer isso? Falando com Ele. Simples assim, mas de verdade. Não com fórmulas, não com repetições vazias. Diga o que você sente com as suas palavras. Se você está com medo, diga. Se está frustrado, expresse. Se está confuso, reconheça. Você não precisa filtrar a sua alma para orar. Deus já sabe o que há dentro de você, mas quer que você entregue isso a Ele. E não apenas uma vez. Às vezes, é preciso voltar à mesma oração várias vezes, até sentir que o peso já não é o mesmo. Isso não é falta de fé, é perseverança. E aqui vem uma chave que muda tudo: a gratidão. Sim, agradecer, até mesmo antes de ver a resposta. Porque quando você agradece pelo que Deus ainda vai fazer, está dizendo à sua alma: ei, confie, Ele tem tudo sob controle. Isso transforma a sua perspectiva. Você já não ora a partir do medo, mas da fé. E essa atitude abre espaço para algo que só Deus pode dar: paz. Mas não qualquer paz. Uma que não se explica, que não segue a lógica. Uma paz que chega mesmo quando a tempestade ainda está lá fora, mas você está firme por dentro. Essa paz se torna uma muralha, uma proteção invisível que envolve a sua mente e o seu coração. De repente você já não reage da mesma forma, já não cai no ciclo do "e se", porque sabe que Deus está presente, ativo e atento. Essa paz guarda os seus pensamentos de caírem no abismo da preocupação e guarda o seu coração de endurecer por causa de tanto medo acumulado. E como colocar isso em prática? Cada vez que um pensamento ansioso surgir, transforme-o em oração. Se você pensa: e se eu perder o meu emprego? Mude isso para: Senhor, Tu és o meu provedor, eu confio em Ti. Escreva, se for necessário. Você também pode manter um diário. Anote todos os dias um motivo específico para agradecer. Assim você verá como Deus tem sido fiel, até mesmo naquilo que você não percebeu. E se a ansiedade também se manifesta no corpo, respire. Faça uma pausa. Inspire profundamente enquanto repete: a paz de Deus guardará a minha mente e o meu coração. E repita até que essa paz comece a se tornar real. Olhe, a paz não é um luxo, é uma promessa.
E não depende de tudo na sua vida estar resolvido. Depende de tudo na sua vida estar entregue. Porque quando Deus tem as suas cargas, você pode descansar. Então hoje, mude o roteiro. Em vez de pensar demais, comece a orar. Não espere ter palavras perfeitas, apenas comece. E se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários. Substitua a preocupação pela oração. Porque esse pequeno ato pode ser o início de uma grande transformação. Uma que começa no invisível, mas se sente em todo o seu ser. Número 6. Deposite o seu peso e descubra que alguém já vigia os seus passos. Você já sentiu que carrega algo invisível, mas tão pesado que até respirar fundo se torna difícil? Como se cada pensamento, cada IC, colocasse mais uma pedra nas suas costas. E o mais curioso é que dizemos, sim, eu confio em Deus, mas continuamos arrastando esse peso. Continuamos levando essa ansiedade como se não tivéssemos a quem entregá-la. Mas veja o que diz 1 de Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não diz a maioria, nem as mais pesadas, nem as que você não consegue resolver sozinho. Diz toda, e isso muda tudo. Pedro não escreveu isso de um lugar confortável. Ele não estava relaxado em uma praia, escrevendo palavras bonitas. Ele disse isso a crentes perseguidos, que sabiam o que era viver sob pressão, com medo, com o coração acelerado por tudo o que poderiam perder. Eles entendiam o que é viver com ansiedade real. Por isso, essa mensagem não é poesia, é sobrevivência. É uma forma de soltar a alma e confiar de verdade. E esse verbo, lançar, não é suave. Não é apenas deixar cair, é arremessar. Como se você tivesse algo queimando nas mãos e precisasse se livrar disso imediatamente. Porque é isso que a ansiedade faz. Queima, consome, desgasta. E Deus não te pede para guardar um pouco mais, nem para carregar melhor. Ele diz, lance, entregue. Tire isso de cima de você, e não apenas uma parte. Não só o que é visível. Essa expressão toda a vossa ansiedade abrange tudo. Suas preocupações financeiras, sua saúde, seus relacionamentos, seu passado, seu futuro, sua identidade. Não há área que Deus não queira carregar com você. E o mais bonito é o que vem depois, porque Ele tem cuidado de vós. Não é que você lança no vazio. Não é jogar e ver o que acontece. É entregar a alguém que cuida de você. Não como um chefe que avalia, mas como um pai que protege. O cuidado dele não é genérico, é íntimo, pessoal, detalhado. Deus não observa a sua vida de longe, como quem olha uma multidão. Ele vê as suas lágrimas, as suas noites longas, as suas perguntas sem resposta. Ele já estava lá, quando você nem sabia o que estava sentindo. E sabe de uma coisa? Ele nunca deixou de olhar para você com amor. Mas soltar essa ansiedade também exige humildade. Exige dizer, eu não consigo com isso sozinho. E isso custa, não é? Porque gostamos de ter controle, de sentir que tudo está sob nossa supervisão. Mas há liberdade quando você reconhece os seus limites. Você não está falhando por se sentir fraco. Você está sendo sábio ao entregar ao único que realmente pode lidar com tudo. E isso não se faz apenas uma vez. É um ciclo. Cada nova preocupação que surgir, a mesma resposta. Senhor, isso é teu. Então, como viver isso hoje de forma prática? Eu te convido a fazer um exercício simples, mas profundo. Imagine que cada uma das suas preocupações está escrita em uma pedra. Sim, uma por uma. E visualize você caminhando até a cruz de Cristo e deixando todas ali. Você não as pega de volta, você solta. E se precisar de algo mais concreto, faça isso literalmente. Escreva as suas cargas em um papel, ou até mesmo em uma pedra real, e deixe em um lugar onde você não volte a pegá-las. Porque se já estão nas mãos dele, não pertencem mais às suas. Também lembre dos momentos em que Deus já cuidou de você. Talvez tenha sido algo pequeno,
uma palavra no momento certo, uma provisão inesperada, uma paz que você nem sabia de onde vinha. Volte a esses momentos, porque se Ele cuidou do pequeno, também cuidará do grande. E toda vez que um novo medo surgir, repita esta frase: isso é teu, Senhor. Não espere a ansiedade crescer. Derrube-a com essa frase antes mesmo que ela aumente. Hoje eu quero que você guarde isso. Uma carga nas mãos de Deus já não é uma ameaça. Ela se transforma em testemunho, em uma história viva de que você não está sozinho. Então, se essa mensagem falou ao seu coração, se você sente que hoje precisa soltar algo que já não consegue carregar, escreva nos comentários: o cuidado dele é o meu descanso. Porque é disso que se trata a fé, não de carregar mais pesado, mas de confiar mais profundamente. Número 7. Não temas. Hoje, sua mão firme sustenta o teu amanhã. Há dias em que o medo aparece sem pedir permissão. Às vezes vem disfarçado de dúvida, outras vezes de silêncio, e em algumas ocasiões com tanta força que parece gritar mais alto que a voz da fé. Já aconteceu com você? Você acorda e a primeira coisa que se ativa não é a fé, mas a ansiedade pelo que pode acontecer. E sem perceber, começa a imaginar cenários que ainda nem aconteceram, mas que já estão roubando a sua paz. É nesses momentos que a palavra de Deus surge como uma âncora firme. Isaías 41 diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E sim, é muito mais do que um versículo bonito. É uma promessa pessoal. Deus não falou a um povo em vitória. Ele falou quando estavam quebrados, exilados, enfrentando inimigos reais e circunstâncias que os superavam. E justamente ali, onde parecia que tudo estava perdido, Deus diz: não temas, porque eu estou contigo. Você entende o poder dessa declaração? Não é um tudo vai dar certo vazio. É um lembrete de presença, porque muitas vezes o medo não nasce do que enfrentamos, mas da sensação de estarmos sozinhos. Mas Deus te diz: você não está sozinho, eu estou contigo. E isso, meu amigo, muda tudo. E não para em eu estou contigo. Ele deixa claro quem é: eu sou o teu Deus. Há pertencimento nessa frase. Não é qualquer força espiritual. Não é um apoio ocasional. É o teu Deus. Aquele que te conhece. Aquele que te chamou pelo nome. Aquele que não muda conforme as emoções nem as estações. Aquele que se compromete com você de forma pessoal. A identidade dele sustenta a sua segurança. Porque se ele é o teu Deus, então a sua história não está à deriva. E quando a sua alma se esgota, quando não há forças nem para orar com clareza, ele diz: eu te fortaleço. Ele não exige que você seja forte sozinho. Ele te enche de vida, te dá coragem, te concede o que você precisa quando parecia que já não restava nada. Porque há dias em que simplesmente continuar de pé já é um ato de fé. E é justamente ali que ele entra e te sustenta, mas não é uma ajuda momentânea, daquelas que aparecem uma vez e depois desaparecem. Ele diz: eu te ajudo e te sustento. Sempre. Não é às vezes. Não é quando você acerta ou quando a sua fé está perfeita. É sempre. A fidelidade dele não depende do seu desempenho. A ajuda dele é contínua, constante, incansável, como uma mão firme que nunca se cansa de te segurar. E essa última parte: te sustento com a destra da minha justiça. Essa mão direita representa poder, justiça, compromisso. Não é apenas consolo emocional, é autoridade em ação. Deus não apenas te abraça, ele te defende. Não apenas te consola, ele te estabelece e faz isso com justiça. Ele não erra no como nem no quando agir. Então, como aplicar isso na prática? Comece declarando esse versículo todas as manhãs. Que não seja apenas algo que você lê, mas algo que você proclama. Escreva, memorize. Lembre quando o medo tentar ocupar espaço. Depois identifique um medo específico, dê nome a ele e escreva ao lado desse medo: Deus está aqui.
Porque quando você torna a presença de Deus visível, o medo perde força. E faça uma lista, sem filtros, daquelas decisões que você tem adiado por medo. Depois ore por elas. Peça a Deus coragem para avançar, porque Ele não te chamou para ficar paralisado, mas para caminhar confiante, sabendo que Ele vai à sua frente. Hoje eu quero que você guarde isso. O medo recua quando você reconhece que não está sozinho. E se essa palavra falou ao seu coração, se você sentiu que Deus estava falando diretamente com você, escreva nos comentários: caminho sem medo porque Ele vai comigo. Porque quando a presença dele se torna consciente, os seus passos se tornam firmes e o seu amanhã deixa de ser uma ameaça e começa a se tornar uma promessa. Número 8. Pise firme. O seu caminho já foi percorrido por Deus. Quantas vezes você já sentiu que está diante de algo novo e o seu coração dispara só de pensar nisso? Uma nova fase, uma decisão, uma mudança inesperada. E o que mais te assusta não é o esforço que isso exige. É não saber o que há adiante. É não ter tudo sob controle. É não enxergar com clareza o caminho. E é aí que as palavras de Deuteronômio 31 chegam como um sopro de alívio no meio da vertigem. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Percebe? Deus não apenas caminha com você. Ele vai à frente. Ele já esteve onde você está prestes a chegar. Essa palavra não foi dita em qualquer momento. Foi quando Moisés estava prestes a se despedir e Josué precisava assumir a liderança. Imagine a pressão: ocupar o lugar de Moisés, conduzir um povo com medo, enfrentar batalhas reais, liderar rumo ao desconhecido. E justamente ali, Deus não começa falando de estratégia nem de recursos, mas de uma promessa. Eu já percorri o caminho que você ainda vai pisar. Isso muda completamente a forma como você olha para o seu futuro. Deus não te empurra por trás. Ele se antecipa, vai abrindo o caminho, tirando obstáculos que você nem sabia que existiam. É como um guia que vai à frente no trilho para garantir que ele seja seguro. E faz isso com tanto cuidado que muitas vezes você nem percebe das coisas que foram evitadas porque ele já tinha passado por ali. E o melhor é que ele não apenas vai à frente, ele também caminha ao seu lado. Ele é direção e presença ao mesmo tempo, e quando você lê "não te deixará nem te desamparará", está diante de uma promessa absoluta. Não há pausa na fidelidade dele, não existe um ponto em que ele diga: "até aqui eu vou com você". Ele não recua quando o caminho se torna difícil. Pelo contrário, é aí que ele se faz ainda mais presente. E essa consciência desmonta a intimidação, porque sim, o novo assusta. Sim, o desconhecido gera nervosismo. Mas quando você lembra que não está sozinho, o medo perde força. Não porque o caminho ficou mais fácil, mas porque você sabe quem já passou por ele antes de você. E isso é coragem de verdade. Não é agir sem medo. É avançar apesar do medo, porque você sabe que há respaldo, porque você sabe que quando dá um passo não está indo para o vazio, está caminhando sobre um terreno que Deus já preparou, e isso é tudo o que você precisa para seguir em frente. Não mais garantias humanas, apenas a certeza da presença dele. Então, como viver isso hoje? Comece revisando aquelas decisões que você tem adiado por medo. Pode ser algo grande ou algo muito pessoal. Escreva, ore por cada uma e peça a Deus que te mostre o primeiro passo, não o caminho completo, apenas o próximo passo. E ao dar esse passo, declare com fé: ele vai à frente. Grave essa frase. Escreva. Diga em voz alta antes de uma entrevista, antes de uma conversa difícil, antes de iniciar algo novo. Porque essa frase não é apenas consolo, é impulso para agir. E não se esqueça de celebrar. Às vezes Deus já abriu caminhos para você e na correria você nem percebeu. Olhe para trás. Reconheça aqueles momentos em que parecia não haver saída e uma porta se abriu. Esses são marcos de confiança, lembranças vivas de que Deus realmente abre caminhos. Guarde isso, compartilhe, porque vai te sustentar quando o medo quiser voltar. Hoje eu quero que você guarde essa imagem. Cada centímetro do seu futuro já foi pisado pelos pés do seu Pai. Então você não caminha para o desconhecido, você caminha para aquilo que Ele já preparou.
E se essa mensagem falou ao seu coração, se você está enfrentando uma fase em que não consegue ver com clareza, escreva nos comentários. Avanço porque Deus abre caminho. Porque existe um tempo de orar e existe um tempo de agir. E quando você sabe que Ele vai primeiro, pode caminhar sem olhar para trás. Número 9. Você atravessará as águas, sairá do fogo. Alguma vez você já se sentiu como se estivesse se afogando por dentro? Como se as ondas dos problemas não parassem de te atingir, uma após a outra, sem te dar nenhum segundo para respirar? Ou talvez você tenha sentido que tudo ao seu redor está em chamas, que você está no meio de um fogo emocional, espiritual ou até físico, e se pergunta se vai sair inteiro. Se hoje você está aí, entre águas que te ultrapassam ou chamas que ameaçam consumir tudo, deixe-me te lembrar algo que Deus prometeu em Isaías 43. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Não diz se passares, diz quando. Porque sim, as provas fazem parte do caminho. Ninguém está isento. Seguir a Deus não significa que você será poupado da dor. Significa que você não a enfrenta sozinho. Israel sabia muito bem disso. Quando ouviram essas palavras, não era teoria. Eles lembravam da travessia do Mar Vermelho, lembravam da fornalha ardente onde estavam Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles literalmente caminharam entre águas e fogo. E não foram destruídos porque alguém estava com eles, o Deus que não abandona. Quando a Bíblia fala de passar pelas águas, está falando dessas situações que te superam, coisas que você não consegue controlar, doenças que chegam sem aviso, perdas que doem profundamente, decisões que você não sabe como tomar. Essas águas que te fazem sentir que não há chão debaixo dos seus pés, mas a promessa é clara, você não vai afundar. Por quê? Porque Deus está ali, porque Ele sustenta mesmo quando você não sabe como se manter de pé. E o fogo representa aquelas crises que queimam, que atingem o mais profundo, que ameaçam apagar a esperança. É aquele tipo de dor que te faz duvidar de tudo, até de você mesmo. Mas ouça isso, o fogo pode tocar o que está ao seu redor, mas não a sua essência. Quando Deus está com você, o fogo não consome aquilo que Ele selou, Ele refina, purifica, transforma. Às vezes pensamos que a prova é castigo, mas muitas vezes é o processo pelo qual Deus está te preparando para algo maior. E sabe o que é mais forte nessa promessa? Deus nem sempre impede a tempestade, nem sempre apaga o fogo imediatamente, mas Ele promete caminhar com você no meio dela. A presença dele é a garantia de que você não será destruído, que você pode passar por qualquer coisa e ainda assim permanecer de pé, porque não é a ausência de problemas que define a sua fé, mas a certeza de que você está acompanhado em cada passo. Se você está passando por um momento assim agora, pare por um instante, dê nome a essa água, dê nome a esse fogo, diga em voz alta e depois declare com a mesma força: Deus está comigo aqui. Não quando a tempestade passar, agora. Busque também histórias na Bíblia de pessoas que passaram por situações semelhantes. Leia Êxodo 14 e veja como Deus abriu um caminho no meio do mar. Leia Daniel 3 e veja como havia uma quarta pessoa dentro da fornalha. Aplique essas promessas à sua realidade. É o mesmo Deus. Faça algo visual se isso te ajudar. Desenhe uma gota de água. Desenhe uma chama. Coloque em um lugar onde você possa ver todos os dias, não como ameaça, mas como lembrança. Eu não me afogo, eu não me queimo, porque Ele está comigo. Que cada vez que você olhar para isso, lembre que não existe dor tão grande que possa vencer a presença de Deus na sua vida. Número 10. A paz que não depende do clima. Receba hoje de Jesus. Já aconteceu de você buscar paz, como quem procura algo que perdeu? Você abre o celular, vê as notícias, troca de aplicativo, entra nas redes sociais, compra algo que nem precisava. Tudo com a esperança de se sentir um pouco melhor, mas nada disso preenche, nada dura. E é aí que a voz de Jesus, pouco antes de enfrentar a cruz, nos deixa um presente que muda tudo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14. É como se Jesus dissesse: eu sei que o mundo vai se agitar, que as tempestades vão chegar, mas estou te deixando algo que não se abala. E a primeira coisa que você precisa entender é isso: essa paz não se compra, não é algo que se negocia, nem algo que se produz com esforço humano. É herança, é legado. Jesus não te empresta essa paz, Ele te dá. Como um pai que deixa o mais precioso aos seus filhos, Ele te entrega a sua paz, e não qualquer paz. Ele diz: a minha paz. Aquela paz que o sustentou quando o suor se tornou sangue no Getsêmani, a que o manteve firme diante de Pilatos, a que não se quebrou nem quando ele estava na cruz. Essa mesma paz que suportou o peso de todo o pecado do mundo, agora pertence a você, mas não confunda com o que o mundo oferece. A paz do mundo é frágil, depende do clima, da economia, das notícias, do estado emocional. É uma paz que se quebra assim que algo muda. Mas a de Jesus, essa não. Ela permanece quando tudo ao redor desmorona. É uma paz que não precisa de garantias externas, porque tem uma raiz eterna. É uma calma que não espera o mundo se organizar para existir. E observe o que Jesus acrescenta: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele não diz isso como sugestão, mas como um comando. Como alguém que sabe que o medo é barulhento, que a ansiedade insiste, mas também como alguém que sabe que você não está sozinho. Porque quando a paz dele habita em você, o seu coração já não se abala a cada vento. Não é que não existam tempestades, é que existe uma calma interna que não depende delas. É como caminhar com um guarda-chuva debaixo da chuva. A chuva continua, mas você não está encharcado. E essa paz, além de ser refúgio, é proteção. Uma presença divina que age diretamente contra o medo. Ela te guarda do pânico diante do desconhecido, do desespero de não saber o que vai acontecer amanhã. Porque quando a paz de Jesus preenche o seu interior, o exterior já não tem o mesmo poder sobre você. Você começa a enxergar diferente, a responder de outra forma, e isso transforma tudo. Quer trazer essa paz para a sua vida hoje? Faça algo simples. Pegue esse versículo e repita em voz baixa enquanto respira profundamente. Uma vez, 2 vezes, até sentir sua mente desacelerar. Mude a sua rotina. Em vez de começar o dia com redes sociais ou notícias, separe alguns minutos com os evangelhos. Deixe que as palavras de Jesus sejam as primeiras que a sua alma escuta. E se você já viveu um momento em que a paz dele te sustentou no meio do caos, compartilhe. Conte a alguém. Escreva. Porque quando compartilhamos essa paz, ela se multiplica. Hoje eu quero que você lembre disso. A paz de Jesus não é um prognóstico que muda. É uma cobertura firme. Não depende do que acontece lá fora. Ela já é sua, agora. Não deixe passar. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: recebo a tua paz, Senhor. Porque quando você a recebe, tudo dentro de você começa a se acalmar. Mesmo que lá fora tudo continue igual. Número 11. O grito que Deus não ignora. Socorro de um coração quebrantado. Alguma vez você já se sentiu tão quebrado por dentro que nem sabia como começar a orar? Que as palavras não saíam, só a dor. Como se a sua alma gritasse, mas ninguém percebesse. E justamente aí, quando parece que o seu sofrimento é invisível, a Bíblia diz algo que muda tudo. Clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmo 34. Não é poesia bonita. É uma promessa firme. É a garantia de que a sua dor não bate no teto. Ela chega ao coração de Deus. Davi escreveu essas palavras em um momento sombrio. Ele não estava em um palácio, estava fugindo, sozinho, rejeitado. Estava em uma caverna, literal e emocionalmente. E naquela escuridão ele descobriu algo que nem a vitória, nem o poder tinham lhe ensinado.
que Deus se aproxima de quem sofre, que o clamor sincero, aquele que nasce do profundo, não precisa de enfeites, não precisa de formalidades, só precisa de verdade. Clamam os justos. Perceba que não diz, oram perfeitamente. Não diz, seguem um protocolo. Diz, clamam. É um gemido, é um choro, é um Deus, eu não aguento mais. E isso, longe de afastar o Senhor, o atrai. Porque o nosso Deus não se impressiona com aparência. Ele se move pela verdade. E quando você abre essa ferida diante dele, sem filtros, sem medo, sem máscara, você o convida a agir de forma poderosa. E aqui vem algo impressionante. Ele ouve. Não é que escuta de longe, é que presta atenção. Como um pai que se inclina quando o filho chora baixinho. Não há sussurro que se perca, não há lágrima que ele ignore. Às vezes você pensa que Deus está em silêncio, mas na verdade ele está acolhendo o seu clamor com cuidado. Porque a resposta dele nem sempre é imediata, mas sempre é perfeita. Ele não é indiferente, ele é presente. E não apenas ouve, ele livra de todas as suas angústias. Isso não significa que tudo desaparece de repente. Às vezes Deus muda a situação. Às vezes ele muda você dentro dela. Às vezes ele te tira do problema. Às vezes ele te dá força para enfrentá-lo com dignidade. Mas em todos os casos, há livramento. Porque o poder dele não se limita ao visível. Ele também se manifesta na paz que te sustenta quando nada muda. Mas você já não é o mesmo. E se você se pergunta onde Deus está quando tudo dói, a resposta é clara. Perto. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele não se afasta da dor, ele entra nela. É na sua fraqueza que a presença dele se torna mais real. Porque quando você já não consegue fingir força, ele revela a força dele em você. E não apenas para consolar, mas para restaurar. Ele não vem só para te abraçar, vem para te lembrar quem você é, para devolver propósito, para mostrar que mesmo das ruínas, ele pode reconstruir algo novo. E como viver isso hoje? Comece falando. Simples assim. Diga o que você sente, não esconda a dor atrás de frases religiosas vazias. Deus não se ofende com a sua sinceridade, Ele a honra. Busque também apoio. Muitas vezes Deus responde através de pessoas, um mentor, um líder, alguém com quem você possa orar. E olhe para trás, lembre-se, você já viveu momentos em que Deus te resgatou quando parecia não haver saída? Essas lembranças são âncoras para a sua alma no meio do quebranto. Hoje eu quero que você guarde isso no seu coração. O clamor verdadeiro não se perde. Ele é a chave que abre a porta para a ternura mais profunda de Deus. Então, se você está nesse lugar escuro, não fique em silêncio. Escreva nos comentários. Deus ouve o meu quebranto e responde. Porque às vezes o milagre começa exatamente quando você se permite gritar com a alma e descobre que do outro lado alguém já estava te ouvindo. Número 12. A arte divina de curar o que ninguém vê. Às vezes, as feridas mais profundas não sangram, mas doem como se você não conseguisse respirar. São aquelas marcas que ninguém vê porque você as esconde bem, atrás de um sorriso, de uma resposta rápida, de uma agenda cheia. Mas você sabe que existem coisas dentro de você que ainda não se fecharam, que continuam pulsando cada vez que alguém diz algo, cada vez que uma lembrança se ativa. E é justamente aí que Deus entra com uma ternura que não se encontra em nenhum outro lugar. O Salmo diz, Ele sara os quebrantados de coração e liga as suas feridas. Que imagem tão poderosa! Um Deus que não apenas cura, mas também cuida. Que não apenas toca, mas protege. Porque curar não é o mesmo que esquecer. Não é suprimir a dor ou fingir que nada aconteceu. Curar é restaurar. É devolver à alma a capacidade de sentir sem se despedaçar, de confiar sem tremer, de amar sem medo. E isso só pode ser feito por alguém que conhece cada parte do seu interior. Deus não cura apenas por fora. Ele vai até o mais profundo. Ele não tem medo de entrar na sua história. Não te julga por estar quebrado.
Ele te acolhe para começar a obra. O salmista não fala de um coração apenas ferido, fala de um coração quebrantado, algo que foi partido em 1000 pedaços, talvez por uma traição, talvez por uma perda, por palavras que marcaram, por sonhos que nunca se cumpriram. Mas veja, Deus não descarta esse coração quebrado. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Ele não rejeita, Ele restaura e não apenas cura. Ele liga as feridas, e isso muda tudo, porque curar as feridas não é apenas cobrir, é proteger, é reconhecer que existe algo que precisa de tempo, silêncio e cuidado. Deus não te expõe no meio do processo, Ele te cobre. Ele impede que algo externo reabra aquilo que ainda está sendo tratado. Porque há feridas que, se forem expostas antes da hora, se complicam. E por isso Deus trabalha com paciência, no tempo dele. Às vezes queremos correr, mostrar que já superamos, mas ele diz: deixe-me cuidar disso primeiro, deixe-me restaurar completamente. E quando isso acontece, quando o processo avança, quando a ferida já não sangra, mas começa a se transformar, então algo lindo surge: testemunho. Porque aquilo que um dia foi a sua maior dor pode se tornar a mensagem que vai curar outra pessoa. Essa cicatriz não será vergonha, será marca de vitória, prova de que Deus esteve ali, de que não te abandonou, de que a obra dele é real. E você poderá dizer com certeza: isso me feriu, mas ele me curou. O que você pode fazer hoje para começar esse processo? Primeiro, faça silêncio. De verdade. Dê espaço para que as emoções que você tem guardado venham à tona. Não as esconda. Leve-as a Deus como elas são. Segundo, escreva. Talvez uma carta para você mesmo, contando o que dói, o que aconteceu, o que você não disse. Depois, leia diante do Senhor. Diga: está aqui, Senhor, cura isso. E busque comunhão. Existem lugares onde outras pessoas também estão sendo curadas. Um grupo, um aconselhamento, uma amizade que sabe ouvir sem julgar. Porque muitas vezes Deus também cura através de pessoas. Lembre-se disso. As suas rachaduras não são o fim da sua história, são o começo de algo novo nas mãos do Criador. Porque Ele é especialista em pegar o que está quebrado e torná-lo belo outra vez. Então, se essa mensagem tocou a sua alma, se você sente que é tempo de cura, escreva nos comentários: permito que Deus cure as minhas feridas. Porque quando você entrega a Ele aquilo que mais esconde, Ele transforma esse lugar no espaço onde o amor dele mais brilha. Número 13. Da dor ao canto, a manhã que Deus já preparou para você. Às vezes a noite parece interminável, não é? Não falo apenas da escuridão literal, mas daqueles períodos em que a alma não encontra consolo, onde o choro vira rotina e a esperança parece adormecida. Mas há uma verdade que não muda mesmo quando tudo ao redor se abala. O Salmo 30 declara com força: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é um talvez, não é um quem sabe, é uma promessa firme: a alegria virá. Porque com Deus a noite nunca é o fim da história. Observe o contraste que Davi apresenta. Ele fala de um momento de ira, mas de um favor que dura a vida inteira. Ou seja, a disciplina de Deus é momentânea, mas o amor dele não expira. A correção pode durar um instante, mas a graça permanece. É como se ele dissesse: sim, você pode estar no vale agora, mas não vai permanecer ali para sempre. Porque embora o choro seja real, embora doa, ele tem limite. O céu tem um relógio e a sua noite já tem hora marcada para terminar. E essa é a diferença entre sofrer com Deus e sofrer sem Ele. Com Deus, a dor tem propósito e tem fim. A alegria não é uma emoção aleatória, é uma realidade preparada. Deus já determinou um amanhecer para você. E quando Ele fala de manhã, não está falando apenas de tempo, mas do momento exato em que tudo começa a mudar. Porque a luz não negocia com a escuridão. Ela simplesmente a substitui. Essa certeza muda tudo. Porque quando você sabe que amanhã está chegando, a forma como você vive a noite se transforma.
Você não se desespera, você espera, não com resignação, mas com esperança ativa. Você continua orando, continua crendo, continua respirando, não porque não dói, mas porque sabe que não vai durar para sempre. E essa convicção te fortalece, te sustenta, até te dá vontade de celebrar antes mesmo de ver a mudança. Sim, celebrar. Porque quando a manhã chega, ela não vem em silêncio. Ela vem com cântico, com gratidão, com uma alegria que transborda. Porque a alegria de Deus não apenas restaura o seu coração, ela se torna testemunho. Aquilo que um dia foi a sua noite mais longa, amanhã será a sua história mais poderosa. O cântico da manhã não é só para você, é para que outros vejam que é possível atravessar a escuridão, que a dor não é eterna, que com Deus tudo pode renascer. E o que você pode fazer hoje enquanto espera esse amanhecer? Comece com algo simbólico. Marque uma data no seu calendário. Não porque você saiba exatamente quando tudo vai mudar, mas como lembrete de que a sua noite não é infinita. Faça uma lista de momentos em que Deus já te tirou do lamento. Lembra? Ele já fez antes, e se fez uma vez, pode fazer de novo. Depois, planeje um ato de gratidão antecipada. Sim, antes mesmo da alegria chegar. Você pode decidir ajudar alguém, servir, abraçar quem também está passando pela sua própria noite, como sinal de que você já acredita no seu amanhã. Então hoje, se você sente que está na parte mais escura da sua noite, não desista. Não é o fim. O sol da graça sempre vence a noite da dor. E se essa mensagem falou ao seu coração, se você está esperando esse amanhecer que parece demorar, escreva nos comentários. Espero o meu amanhecer em Deus, porque a sua manhã já foi preparada. E quando ela chegar, trará uma alegria que só pode vir do céu.